Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, abençoados, né, por Deus. Pastor Cláudio Machado, vamos dar início, né, mais uma pregação da palavra, uma mensagem, né, que Deus possa falar no meu coração, no seu coração nesta noite, e que nós possamos ser revestidos do poder de Deus, que nós possamos ser alimentados, né, por esta palavra, porque só a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Nós precisamos crer que Deus tem o melhor, né, para nós e entrarmos na palavra, meditarmos na palavra e prosseguirmos nessa jornada confiando nesse Deus maravilhoso, né, que tem nos edificado até aqui, nos mantido de pé até aqui. Amém? Vamos orar, né? Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos estar orando agora para darmos início a esta mensagem desta noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor a tua bênção, a tua proteção, pedindo ao Senhor, ó Pai, o discernimento, a revelação da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu expulso todos os demônios que tentam contra as nossas vidas, que tentam impedir essa palavra de entrar nos nossos corações, que tentam impedir, meu Deus, que nós venhamos entender a mensagem do Senhor nesta noite. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, peço ao Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa, Pai, todos aqueles que estão agora distante, né, mas que estão vendo esse vídeo, todas as pessoas que estão assistindo, todas essas pessoas que estão necessitadas da tua bênção, do teu mover, do teu agir, que o Senhor venha de encontro a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos ver agora, né, a passagem de Daniel, é um sermão sobre Daniel e seus amigos, que nós vamos estar refletindo, meditando, né, nesse momento. Quero pedir a você que abra a sua Bíblia, né, já abra a sua Bíblia aí em Daniel 1, do 1 ao 8, né, e o que nós vamos ver? Que Daniel, ele tinha provavelmente nessa época, ele deve que tinha uns 16 anos, quando foi levado cativo pela Babilônia. E ele morreu aos 85 anos. Ele nunca mais viu sua família. Nunca mais ele viu seus amigos, né, ou a sua terra natal. O que mais importa em sua vida é como ele permaneceu fiel, né, a Deus ao longo da sua vida, enquanto vivia em uma terra onde os seus habitantes nem sequer tinham ouvido falar de Deus. Então, nós vimos que Daniel, ele foi super dedicado, né? E esse nome, Daniel, significa Deus é meu juiz. A vida que levava, né, de fato, refletia seu nome. Então, no sermão hoje, nós queremos colocar, né, diante de nós três lições valorosas, valiosas, que nós aprendemos, né, com a vida de Daniel e seus amigos. Primeira coisa que nós vamos aprender é tomar decisões, né? Daniel, ele teve que tomar uma decisão. Então vamos ler ali em Daniel 1, do 1 ao 8. Eu quero convidar você a estar lendo, né, essa passagem. E antes de iniciarmos esta palavra, esta mensagem, eu quero pedir a você que deixe seu joinha, clique no sininho, né, se inscreva no canal, para que nós possamos todos os dias estarmos sendo abençoado com esta palavra, com esta mensagem. Amém? Então, tomar decisões piedosas, nós sabemos que não é fácil, né? E é o que nós vimos no livro de Daniel, capítulo 1. Então, nós sabemos aqui que Daniel, ele merece nota máxima nesse sentido, né? Porque ele, aqui no livro dele, nos informa que a sua decisão, né, de não se contaminar com comida ou com a bebida real, né, leva também os seus três amigos a ter seguido o exemplo dele. Então, não só Daniel, mas os três amigos dele também, quando viu ele tomando essa decisão, né, eles não contaminaram também com a bebida e com a comida do rei. Então, como oficiais qualificados, né, servindo nas cortes reais, Daniel e seus amigos, ele tinha privilégio, né, de consumir comida, bebidas reais, né, ele podia participar do banquete do rei. E, no entanto, eles decidiram a se abster, né, porque a carne servida a eles era de animais
cerimonialmente impuros, ou seja, dedicados, né, a deuses. Então, em segundo lugar, uma porção de carne e de videira foi oferecida aos ídolos babilônicos, né, antes de ser enviada à mesa. Então, eles consagravam, eles ofereciam a ídolos babilônicos antes de comerem, né? Então Daniel ele optou por não se contaminar. O autor de Daniel nos conta duas outras decisões, né, importantes de Daniel e dos seus amigos. Em Daniel 3, do 1 ao 18, os amigos de Daniel decidem, né, não se curvar perante a imagem de ouro que Nabucodonosor ergueu. Então, no capítulo 6, do 1 ao 15, Daniel decide desobedecer, né, a ordem do rei em obediência a Deus. Então, essas são as lições que nós iremos aprender hoje, que nós iremos ver, né, como isso se aplica às nossas vidas. Daniel e seus três amigos se destacam, né, na multidão porque, embora vivessem entre o povo pagão, eles recusavam-se a comprometer, né, a sua caminhada com Deus. Enquanto a maioria dos outros judeus, voluntariamente e conscientemente, né, escolhia conformar-se com os caminhos do homem, ou seja, eles não queriam saber de seguir a Deus, eles queriam saber de fazer sua própria vontade, acreditar naquilo que era próprio deles, né? Então, aqui tem uma pergunta. Descubra, né, a evidência dos estudos sobre a afirmação de Jesus ser Deus. Então a gente pergunta, Jesus é Deus? Ao contrário de outros judeus, Daniel e seus amigos decidiram permanecer leais a Deus, né? E afinal, obediência é o que você faz quando ninguém está olhando. Então você não precisa obedecer na frente de ninguém, você precisa obedecer onde você estiver, qualquer momento, qualquer lugar, né? Então as lições dessa passagem são o que devemos tomar certas decisões conforme Deus nos chamou, né? Para levar uma vida de pureza, num mundo caído, num mundo contaminado, num mundo contrário, totalmente contrário à vontade de Deus. Então a sua palavra é o nosso padrão para tomar decisões, né? Finalmente, as decisões que tomamos, elas refletem o estado de nosso relacionamento com Deus. Se você tem uma decisão sábia dentro da palavra, né, você agrada a Deus. Se você tem uma decisão de você mesmo fora da palavra, você não agrada a Deus. Então nós precisamos nos libertar, né? Em Daniel 3, do 1 ao 27, fala de libertação. Então, essa libertação é para pessoas de obediência, né, incondicional. E é importante, né, no livro de Daniel, nós observarmos que a obediência dele foi a melhor, né, a melhor obediência exposta em sua resposta ao rei Nabucodonosor, quando eles se recusaram, né, a se curvar diante da imagem de ouro. Mas que Deus não os livrasse da fornalha ardente. Então, assim, foi muito importante eles tomar essa decisão. Mas eles não se curvaram diante da imagem de ouro, mas mesmo assim, né, Deus não livrou ele da fornalha de fogo. Eles foram jogados na fornalha, mas Deus livrou eles de ser queimado, de ser consumido, de ser destruído por aquele fogo. Então Deus muitas vezes ele vai permitir você ser jogado, né, em certa situação, ser colocado em certa situação, mas ele vai te livrar, né, ele vai te livrar da sua destruição, ele vai te livrar da morte, ele vai te livrar, né, de você ser destruído mesmo nessa situação. Então, o que nós aprendemos com Daniel? Embora a garantia, né, de Daniel ao oficial encarregado de suas refeições parece ser muito simples ao olho nu, né, é duvidoso que 10 dias fossem suficientes para realizar uma avaliação tão complicada. Então, tudo o que sabemos é que
Deus ele honrou, né, a decisão que Daniel tomou. Em 10 dias os tornou muito mais saudáveis e melhor nutridos do que qualquer outro, né, que consumisse a comida real. E muitas vezes, né, a gente vê a palavra de Deus e a gente percebe que é mistério. A gente não entende, olhando assim, lendo, né, meditando, a gente não entende. Mas as coisas de Deus é mistério. Isso aqui na vida de Daniel foi um mistério. Então Daniel ele não se contaminou com a comida, ele não obedeceu, né, nem uma norma dali do palácio, mas a palavra fala que Daniel ele foi jogado na cova dos leões, né? Então essa é uma outra ocasião que reflete a libertação, né, que Deus disponibilizou para pessoas de tal obediência. Então os leões eles são animais furiosos e os que passam fome, né, são ainda piores. Então eles deixavam ali aqueles leões passando fome muitos dias para que a hora que jogasse alguém lá ou qualquer coisa lá, aqueles leões devorassem rapidamente. Mais uma vez, Daniel ele desobedece, né, deliberadamente a um decreto real em obediência a Deus. Mais tarde, Daniel diz que Deus realmente enviou seu anjo para fechar a boca de cada animal ali na cova. Então é, é, ele rejeitou, né? Ele rejeitou a proposta de se dobrar diante daquele Deus, daquele ídolo que o rei tinha mandado fazer. Então ele rejeitou esse convite, ele, ele não aceitou, né? E a palavra fala que por isso ele foi jogado na cova dos leões. Deus, para a sua glória, milagrosamente livra, né, o seu povo que demonstra obediência. Então nós podemos entender que isso é incondicional. Se você obedeceu a Deus, independente da posição que você se encontra, se você é obediente, se você é temente, né? Mesmo diante dos adversários severos, mesmo diante daquelas pessoas que você sabe que não tem piedade, que vai realmente tentar te destruir mesmo diante dessas pessoas, Deus te livra. Então o livro de Daniel ela relata, né, que os reis pagãos, eles exaltaram o nome de Deus em todo o reino quando ele resgatou, né, os amigos de Daniel da fornalha ardente. Então, é o próprio Daniel e o próprio Daniel também dos leões, né? Então nós vimos que tudo isso foi livramento de Deus. Deus ele livra, se você confia, se você entrega, ele vai te livrar. Então não tema, né? Alguns podem até perguntar se Deus é fiel para libertar seu povo, né? Por que então tanto cristão que se recusaram a oferecer incenso ao imperador durante o Império Romano sofreram mortes violentas? Então, além do fato de que Deus é soberano, deve-se entender que a libertação não é necessariamente física sempre, mas também pode ser espiritual, né? Talvez as pessoas recusaram a oferecer incenso ali e foram mortos, mas para serem libertos espiritualmente, para estar na glória com o Senhor. Então aquele era o momento, né, de Deus levar eles para a glória. E a lição que nós devemos tirar, né, dessa sessão é que o mundo frequentemente ele desafiará nossa obediência a Deus, nossa obediência, nossa lealdade, né, ao Deus Todo-Poderoso. Então, nesse momento, o que nós devemos fazer? Nós devemos demonstrar obediência incondicional ao nosso Pai Celestial, para que finalmente, né, o seu nome seja glorificado e exaltado, mesmo entre os incrédulos, mesmo quando nós estamos no meio de pessoas que não confiam, não acreditam e não obedecem a Deus. Em Daniel 1, 17 ao 20, né, nós vimos aqui que Deus ele recompensou Daniel e os seus amigos por sua fidelidade, né? Então, assim, isso foi bem rápido. O retorno para eles, né, da obediência a Deus foi bem rápido. Então, esse retorno ele veio seguido pela decisão de não se contaminar com o alimento real. Deus lhe transmitiu, né, a sua sabedoria. Então, com resultado, quando o rei testou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não encontrou nenhum igual a eles. Então esse foi o resultado, foi a resposta de Deus.
no meio daquele tanto de gente que estava ali, naquelas pessoas separadas ali, né? Daniel e Ananias, Misael e Azarias, eles foram encontrados em melhor condições, tanto física quanto espiritual, quanto na saúde, né? Então, assim, Deus honrou pela obediência que eles tiveram, né, com Deus. E ele descobriu que Daniel, né, o rei descobriu que Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais, 10 vezes melhores do que todos os magos e encantadores em todo o seu reino, em todas as questões, né, de sabedoria, de entendimento, sobre o qual ele questionou eles. Então, tudo que ele perguntou, todo questionamento, eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os outros, né? Então, na antiga Babilônia, os encantadores e magos eram considerados mais educados e inteligentes, né, daquela época. Mas Daniel passou por Daniel e seus amigos passou por diferentes provas, né? Todo tipo de prova que eles passaram, a palavra mostra, né, que o rei achou eles 10 vezes mais sábios, mais inteligentes. Então, Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Ciro, né, os reis, ainda assim, no meio desses 4 reis, né, Daniel, ele passou por diferente época. Ele passou por esses 4 reinos, né, na vida dele, enquanto ele estava servindo ali, né, a fidelidade dele a Deus permaneceu. Então, da mesma forma que ele começou, ele terminou. Sempre fiel a Deus, né? Sempre prosperando, sempre seguindo em obediência ao longo de cada reinado, né? Ele sempre fiel a Deus, sempre obediente a Deus. Todas as bênçãos materiais de Daniel, né, de seus amigos, eles desfrutavam, que eles desfrutavam eram o resultado da sabedoria, né, que era recompensada por Deus para eles. Então isso tem 3 implicações para a igreja, né? A sabedoria de Deus acompanha a prosperidade material. Muitas vezes a gente pensa que não, né? Mas engana quem pensa que o povo de Deus tem que ser um povo miserável, um povo pobre, um povo de baixa condições financeiras, né? Não é. Daniel e seus amigos, eles nunca buscaram, né, promoções. E sempre Deus sempre colocou, né, promoções na vida deles. Então, as promoções os seguiam por quê? Porque Deus, no início, ele transmitiu, né, a sua sabedoria aos seus servos. Então, eles agiam segundo a sabedoria que vinha de Deus. E isso é visto não apenas na vida de Daniel, de seus colegas, mas também na vida de José, né? Nós também, em vez de buscar bênçãos materiais, o que nós devemos fazer? Devemos buscar sabedoria. Quando fizermos isso, as bênçãos nos seguirão. É isso que a palavra nos mostra, né? A Bíblia diz que Deus ele dará sabedoria a quem pedir. Então nós precisamos pedir, assim como Daniel, assim como os seus amigos, né? Então nós devemos pedir. Por quê? Porque essa é promessa de Deus. E essa promessa é uma promessa condicional, né? Deus nos dá a condição de pedir e receber. Ou seja, devemos temer a Deus. Deve-se notar que na Bíblia, né, o significado da palavra medo, hebraico, né, é triplo e o significado difere com base no texto usado. Né? Primeiro significa pavor, né? E em segundo lugar, estar aprovado. E em terceiro lugar, tendo reverência. Então é isso que aconteceu. Primeiro foi causado um pavor, né? Eles tiveram pavor daquilo que foram sugerido para eles fazer. Foram jogados na cova dos leões, Daniel foi jogado na cova dos leões, os 3 amigos foram jogados na fornalha de fogo. Então, a primeira instância, o primeiro momento, né, eles ficaram com medo. E depois, em segunda instância aqui, eles ficaram apavorados. E também foram, em terceiro lugar, eles tiveram reverência a Deus. Eles reverenciaram a Deus e não ao homem.
Eles não temeram aquela situação, né? Eles eram temente a Deus e acreditaram que mesmo se eles fossem mortos ali, eles iam ter um encontro, né, com Deus. Então, assim, é aquela passagem que a Bíblia nos diz: viver é Cristo e morrer é lucro. Então o Senhor ele espera que nós tememos, né, a Ele com reverência, com dedicação, com obediência. Em outras palavras, evitar o mal, né? Não porque Deus nos enviar, não vai nos enviar para o inferno, é, ou vai nos condenar, né? Não, mas para glorificar o nome de Deus. Né? 1 Coríntios 10:31, que fala sobre isso. Né? Além disso, no Antigo Testamento, o inferno não era um ensinamento comum, como era no Novo Testamento. As pessoas observavam, né, a lei porque temiam a excomunhão, né? Ou seja, eles temiam perder a comunhão. O exílio, né, por outro lado, era na verdade como um teste decisivo que separava, né, os verdadeiros adoradores dos impostores. Durante o exílio, as pessoas se comportavam, né, como bem entendiam. Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias ainda obedeceram a Deus, por quê? Porque o temiam por reverência. Não era por medo, era porque reverenciava. Então, a paixão deles era glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Então, o que, que nós aprendemos com isso? Nós precisamos temer ao Senhor por reverência, né? Nós devemos ter dentro do nosso coração o desejo de glorificar o seu nome em tudo o que nós falamos e em tudo aquilo que nós fazemos. Então, o Senhor ele recompensará com sabedoria, né? E essa sabedoria ela vem acompanhada de prosperidade. Deus ele jamais vai deixar um filho dele, né, que é reverente a ele, sem prosperar. Porque também a palavra diz que ele é o Deus do ouro e da prata. Pode-se argumentar que os outros magos, né, que serviam nas cortes reais também eram prósperos, embora não temessem ao Senhor. Então nós devemos lembrar que a prosperidade de qualquer outra coisa que não seja Deus não é sustentável a longo prazo, né? A pessoa ele pode ali ser próspero, mas sem a sabedoria, né, de Deus na nossa vida, isso não vai longe, né? Então, quando o rei decretou ali que eles fossem despedaçados, né, membro por membro, e casas fossem demolidas, a menos que eles lhe contassem, né, o sonho em si e sua interpretação. Então, naquele momento ali foi um decreto, né? Então a sabedoria deles saiu pela janela, né, nesse momento. E aí entrou a sabedoria de Deus. Então foi Deus que deu sabedoria. Então, para concluir, não não é exagero dizer que vivemos em um mundo onde a justiça está perdida, né? E onde levar uma vida de justiça é quase impossível. Mas é por isso que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus. Nós não temos que buscar a justiça desse mundo, né? Por que ele disse buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Porque buscai, né? A maioria das traduções em inglês usa a mesma palavra, enquanto outras usa perseguir e estar preocupado. Então o dicionário, né, define esse termo como tentar localizar ou descobrir, procurar, por. Né? Daniel e seus amigos realmente tiveram que buscar a justiça. Então, como eles buscaram essas coisas enquanto viviam entre pessoas profanas? Como faremos? Então, assim, nós sabemos que não é fácil servir a Deus em meio a esse mundo, né, em meio a tantas oferendas mundanas, em meio a tantas coisas terríveis que nós estamos vendo, tantos manjares, né, tantas portas abertas que diante dos nossos olhos parecem boas, né, parecem legais. Então, nós sabemos que não é, né, e não é legal, não é bom. E a palavra fala aqui que nós precisamos também, nesse ensinamento, né, em 2 Coríntios 10:5 fala que nós precisamos ser levados cativo, né, de todo pensamento comprometedor.
todo pensamento que nos compromete, todo pensamento, né, que não agrada ao Senhor, nós precisamos desfazer. E a palavra fala em Romanos 12:1, diz: ofereceu-se como um sacrifício vivo. Nós precisamos oferecer a Deus como um sacrifício vivo. Eis-me aqui, Senhor, faça de mim segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Né? Em 1 Coríntios 9:27 fala: disciplinaram e controlaram seus corpos físicos. Então, o nosso corpo físico, a nossa mente, nosso corpo, alma e espírito precisam ser controlados por Deus, pelo nosso Deus. Então, o mundo não é o melhor lugar para um cristão ocupar. Nós não pertencemos a esse mundo, né? A palavra fala. Esse mundo ele é amaldiçoado. E a maldição ela se manifesta através de seus habitantes todos os dias, né? Nós podemos ver aqui que como os corações estão corrompidos, né? Cada dia só piora. Não vimos melhora, não vimos evolução espiritual, nós não vimos rendição aos pés do Senhor, nós não vimos as pessoas se entregando, confessando, glorificando, adorando. Então o mundo ele não vai concordar conosco nunca, porque nós vivemos para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então ele vai nos perseguir, né, quando descobrir que somos diferentes. Toda vez que uma pessoa que não serve a Deus vê o brilho do Espírito Santo em você, ele vai te perseguir. Mas o que a palavra nos ensina é que nós não precisamos ter medo. Né? Deus livrou Daniel dos leões, Deus livrou seus amigos da fornalha de fogo, e ele também nos livrará espiritualmente, né? E se não livrar também fisicamente, a nossa busca de livramento é espiritualmente, é o que importa, né, para nós. Mas Deus pode também nos livrar fisicamente. O propósito de Deus é que nós continuemos neste mundo pregando a palavra, glorificando, exaltando o nome dele, né, retirando pessoas do lamaçal, do pecado, do charque de lodo. Então, assim, finalmente Deus quer que sejamos seus agentes nesse mundo, né? Agentes assim, para glorificar o nome do Senhor, né? Nós precisamos exaltar o nome dele, mesmo diante dos olhos dos injustos. Né? Por isso que Jesus disse: você é a luz do mundo. Uma cidade localizada em uma colina não pode ser escondida. Então nós não viemos para ser escondido, nós viemos para aparecer, para mostrar o poder de Deus, a glória de Deus, a verdade de Deus, né? E as pessoas não acendem uma lâmpada e a colocam debaixo da cama, debaixo de um cesto, né? Mas colocam num lugar aonde vai iluminar toda a casa, um candelabro, né? E ali ela ilumina toda a casa. Da mesma forma, nós devemos brilhar, né, como luz diante das pessoas para que vejam as nossas boas obras e que Deus veja nós, né, como homens adoradores, como homens que agradam o nosso Pai, né, o nosso Pai que está no céu. Então é para isso que Deus nos chamou, está lá em Mateus 5:14-16. Então alguns cristãos questionam por que os ímpios prosperam enquanto eles não podem pagar nem mesmo suas necessidades básicas do dia a dia. A resposta é simples, né? Persiga as bênçãos materiais e você perderá. Então procure glorificar a Deus e Ele o abençoará e exaltará além da sua imaginação. Está em João 15:7. Deus ele prometeu, né, Daniel, porque ele glorificou a Deus em tudo que ele disse e fez. Então nós precisamos escolher glorificar a Deus em tudo que nós fazemos, em tudo que nós dissermos, né? E as bênçãos materiais irão nos seguir. É isso que nós precisamos entender. Quando nós agradamos a Deus, quando Deus agrada de nós, né? Nós somos também agradados por Deus. Agrada a Deus e Ele te agradará. Então é dando que se recebe, né? Batendo que se abre, é buscando que se encontra. Então a palavra fala: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Que nós possamos pedir sabedoria,
que nós possamos pedir entendimento da palavra de Deus, para que sejamos obedientes, para que sejamos reverentes somente ao Senhor nosso Deus. Enquanto o mundo vai de mal a pior, nós estamos glorificando e exaltando o nome do nosso Pai. Amém? Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite e quero te convidar a estar orando nesse momento, encerrando, né? Você que está com enfermidade, você que está com algum problema na família, você que está preocupado, você que está com a causa na justiça, você que está desesperado, angustiado, aflito. Vamos orar e creia que Deus tem uma resposta para você nesse momento. Deus vai te entregar a sua bênção. Né? Agora é hora de nós confiarmos no Senhor. É hora de nós entregarmos toda a nossa causa ao Senhor. Descansa nele, porque enquanto você dorme descansado, despreocupado, o Senhor vai entregar as bênçãos que ele tem para você. Amém? Não deixe que o inimigo retire a tua paz. Não deixe que o inimigo tome as bênçãos que Deus tem para você. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, pedindo ao Senhor, Pai, que ouça nosso clamor, ouça nossa oração. Pai, veja as nossas necessidades. Veja, ó Pai, o quanto nós dependemos, o quanto nós necessitamos do Senhor. Pedimos neste momento a sabedoria que vem do alto, Pai, para vencermos obstáculos, para vencermos as barreiras, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Assim como o Senhor foi na vida de Daniel e dos seus amigos, ó Pai, que o Senhor seja também nas nossas vidas. Pai, que nós possamos alimentar-nos dos alimentos do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, rejeitar todo o alimento que nos contamina, todo o alimento, ó Pai, que nos afasta da presença do Senhor, da comunhão com o Senhor. Pai, peço ao Senhor que venha de encontro a essas pessoas que estão agora aflitas, essas pessoas que estão agora com medo, essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas, ó Pai, que estão agora ansiosos, meu Deus, com o que há de fazer, com o que há de comer, com o que há de vestir, que o Senhor venha de encontro a essas vidas, trazendo seu refrigério, a sua paz, e que enquanto, ó Pai, essas vidas dormem, que o Senhor traga, meu Pai, as bênçãos sobre os seus lares, sobre as suas famílias. Cura, Senhor, em nome de Jesus, todos os enfermos. Em nome de Jesus, que toda enfermidade agora seja lançada fora da vida dos teus filhos. Que todos que estão fazendo essa oração comigo agora sejam curados, sejam sarados, sejam revestidos pelo poder que há no nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, ó Pai, esta bênção. Eu peço ao Senhor, ó Pai, a confirmação da vitória sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E entrego agora, ó Pai, todo o meu ser a Ti. Guarda, proteja, livra eu, minha casa, minha família e todos esses que estão agora assistindo, ó Pai, todos esses que ouviram esta palavra, sejam guardados, protegidos, livrados pelo Senhor. Que o mal caia por terra diante de nós, em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu nome, na minha vida e na vida de cada um desses ouvintes que estão agora ouvindo e assistindo esta mensagem, esta palavra. É o que eu te peço